Incentivar a produção científica no Brasil. Queremos parcerias com pesquisadores brasileiros para beneficiar pacientes brasileiros. Através do PIP, queremos apoiar diversos tipos de estudos. E para conhecer o nosso programa, você pode acessar o site do PIP e conferir os critérios para a submissão. O projeto pode ser encaminhado para o e-mail do PIP ou para um dos nossos MSLs. E depois ele será avaliado por um comitê científico interno. Se o projeto for aprovado, a equipe de pesquisa clínica da LIBS dará todo o suporte necessário. Essa ação reflete nosso compromisso com o sucesso da ciência brasileira. Para conhecerem mais o PIP, acessem o site ou conversem com um dos nossos MSLs. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail pip@libs.com.br. Olá, bem-vindos aos encontros de pesquisa clínica. É um prazer ter vocês de volta. A gente continua a nossa série de encontros de pesquisa clínica, uma iniciativa da área científica da LIBS, do projeto de incentivo à pesquisa. Então, a gente vem conversando nos últimos meses, caminhando já desde o ano passado, com todos os aspectos, os mais variados aspectos da área da pesquisa clínica, para que a gente possa avançar cada vez mais e tornar a pesquisa brasileira, que se mostrou, principalmente nessa época de pandemia, extremamente forte, capaz de responder a não só a esse desafio da pandemia, mas aos desafios em geral. Para quem conhece, quem convive na área de pesquisa, sabe o quanto é desafiador e o quanto é difícil a gente ser pesquisador ou tocar um centro de pesquisa no nosso país. Bom, e hoje a gente vai conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estava conversando aqui fora do ar com os nossos participantes, os nossos panelistas que vão ajudar a gente a entender melhor isso. E, olha, eu confesso que eu mesmo tenho um monte de dúvidas sobre isso. E já para começar, eu vou chamar Leonardo Neri para conversar com a gente sobre os aspectos gerais da Lei Geral de Proteção ao Dado, o que isso pode impactar na nossa atividade e que lei é essa, afinal de contas, que a gente ouve falar disso no dia a dia. Nossos dados estão aí, todos eles. Leonardo, isso vale para todos os dados? É só para pesquisa? Como é que funciona? Boa noite, doutor Luiz. Boa noite a todas as palestrantes aqui que estão comigo, Ana Lusa, doutora Ana Lusa, doutora Vanessa. É um grande prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado à Libs pelo convite em nome da Jéssica. Gostaria de agradecer ao Augusto também. Respondendo já diretamente para você, Luiz, sim, impacta todas as relações que envolvam dados pessoais. Eu vou até colocar uma apresentaçãozinha aqui para tentar ventilar os principais pontos da legislação antes de a gente adentrar aqui ao setor farmacêutico e às próprias pesquisas clínicas. Eu vou colocar aqui a apresentação, dividir com vocês, até peço para que vocês me deem um ok aqui em relação à visualização em página integral, tá ok? Então, eu estou aqui representando o escritório Mazzucchi Mello Advogados, eu sou sócio da área de Direito Digital e eu vou começar a falar com vocês sobre essa parte de dados. Dados pessoais são todas... Quando a gente pensa no impacto da legislação, a gente tem que pensar sempre em economia tradicional e economia digital. Existe até um equívoco das pessoas de acharem que a Lei Geral de Proteção de Dados é apenas para a economia informatizada. Não é, não. É economia offline e online também. E da onde que vem esse movimento? Esse movimento, ele é global. Ele é um movimento que, quando a gente pensa na LGPD, a gente pode associar à legislação europeia. A legislação europeia entrou em vigor em 2018, no continente europeu, e a nossa legislação é um espelho do GDPR, dessa legislação europeia. Entrou em vigor em setembro do ano passado. A gente tem praticamente um ano da legislação em vigor. Só que por que nesse momento, o assunto está sendo debatido ainda mais? Porque mês passado, em agosto, começaram as sanções da legislação. Então, a gente teve um ano como se fosse uma curva de aprendizado pelas empresas. E como eu disse, como impacta tanto a economia digital quanto a economia tradicional, todos os negócios serão impactados pela Legislação Geral de Proteção de Dados, porque toda a relação
E quando a gente pensa em relação que envolvam tratamento de dados, eu estou falando de todos os setores econômicos. Eu estou falando de nichos relacionados à saúde, eu estou falando de venda de eletrodomésticos, e-commerce, eu estou falando de construção civil. Não tem qualquer setor que seja isento dessa legislação, porque a gente está falando de comunicação corporativa, e comunicação corporativa se confunde com comunicação pessoal. Então, muitas pessoas têm a imagem que LGPD impacta um setor específico do mercado, e isso não é uma verdade, ela se capilariza no negócio como um todo. E já te respondendo aqui, Luiz, eu gosto de colocar a Legislação Geral de Proteção de Dados como uma grande quebra de um paradigma cultural da comunicação corporativa. E as pessoas, quando pensam nisso, dessa forma tão densa, elas pensam, inicialmente, de imediato, que a legislação veio, então, obstar a inovação nos negócios. Pensando aqui já especificamente no nosso tópico, pesquisas clínicas. Então, Léo, você está me falando que ela é uma quebra do paradigma cultural da comunicação corporativa, então ela vai obstar a inovação? Não, ela não vai obstar a inovação. E por que ela surge? Ela surge com o nascimento de direitos dos cidadãos, direitos dos usuários, dos pacientes. Esses direitos, eles não estavam elencados de uma forma tão taxativa na legislação. Então, o grande cerne da lei é trazer esses direitos. A partir do momento que esses direitos, que é o grande objeto de proteção da legislação, eles existem, as empresas, elas podem continuar inovando, elas podem continuar operando da mesma forma que elas operavam. Quando eu falo empresa, é lato sensu. Empresa que tenha cunho lucrativo, empresa com cunhos sem fins lucrativos, empresas públicas ou privadas. Elas podem continuar operando da mesma forma, só que elas têm que se adequar a atenderem esses direitos que surgiram. E para se adequarem, a legislação traz 10 possibilidades, que eu gosto de colocar aqui já de plano. São 10 justificativas legais para elas conseguirem operacionalizar os seus negócios dentro das possibilidades que atendam os pré-requisitos desses direitos que surgiram. Léo, quais são esses direitos? O usuário, o cidadão, ele se tornou, pensando numa hierarquia, tem uma relação hoje em dia muito mais horizontal com as empresas quando a gente pensa em privacidade e proteção de dados. Eu gosto de fazer um paralelo com relação de consumo há 30 anos atrás, quando a gente teve o Código de Defesa do Consumidor sendo instaurado, o engrandecimento, o empoderamento do consumidor perante as empresas. Da mesma forma, o titular de dados, em relação a esse tema da privacidade, ele se empoderou com o surgimento dos seus direitos. Então, ele pode questionar a empresa em relação com quem os meus dados estão sendo compartilhados. Indústria farmacêutica, hospital, clínicas, com quem que vocês estão compartilhando? Para que vocês estão compartilhando? Eu quero saber qual a justificativa legal vocês estão utilizando. Quando eu digo a justificativa legal, eu estou falando sobre essas 10 possibilidades. E uma das possibilidades é o consentimento, que as pessoas normalmente conhecem. Então, o grande âmago da legislação é trazer esses direitos dos titulares e também trazer as opções que as empresas têm de adequarem a sua operação, reformularem os seus procedimentos para se adequarem a atender esses direitos. Daí vocês podem me questionar, mas o que são dados pessoais dentro desse contexto? Dado pessoal pode ser classificado de duas formas. Toda informação pessoal, né, toda informação que você consiga identificar uma pessoa. E quando eu falo toda informação, a gente foge aqui do âmbito de dados cadastrais, porque logo vem à mente das pessoas. Dados pessoais são CPF, RG, o nome de uma pessoa. Isso são, sim, dados pessoais. Podem identificar uma pessoa, sim, de forma direta, se você tem uma informação já completa, por exemplo, Leonardo Neri Cândido Azevedo, CPF XPTO. Com essas informações, vocês já conseguem atingir a minha pessoa. Mas também você pode ter informações imprecisas, indiretas, que você chega próximo à pessoa, mas não necessariamente você identifica de primeira. Você precisa de dados ou informações complementares. Não quer dizer que essas informações que são limitadas, mas você já chega ao seu destino, não quer dizer que elas não sejam dados pessoais, são dados pessoais indiretos. Então, a gama é muito enorme de interpretação sobre o que são dados pessoais, porque foge desse âmbito de dados cadastrais. E quando eu falo que foge desse âmbito
dados cadastrais, a gente tem que pensar além. A gente tem que pensar não só em dados da forma escrita ou mesmo da parte numérica. Temos que pensar em dados como um todo. Quando a gente pensa em comunicação, a comunicação pode ser visual, pode ser por vídeos. Então, pode ser um contexto em que a pessoa, por meio de ter acesso ali a algo, ela consiga identificar aquela pessoa. Então, é muito amplo a margem de interpretação em relação ao que são dados pessoais. Mas entrando já no âmbito da saúde, de pesquisas clínicas, o que interessa para a gente é esse segundo conceito de dados pessoais sensíveis. Aqui é o contrário. Quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, existe um rol taxativo na legislação. Não tem como fugir. São dados que estão muito mais ligados ao âmago, à intimidade de uma pessoa. Então, são dados relacionados à origem étnica, racial. Eu coloquei aqui na coluna 3. Vocês podem ver orientação sexual, dados relacionados à saúde, à vida de uma pessoa, né, proteção à vida, dados biométricos, que são os dados utilizados hoje em câmeras, são dados que devem ser protegidos com maior apreço. Por quê? Porque se caso não forem protegidos, as sanções podem ser muito mais severas. E aqui eu citei a sanção pecuniária mais relevante, que é 2%, uma multa, né, 2% do faturamento do exercício anterior de determinada empresa. Então, lato sensu, de forma genérica, dados pessoais envolvem todos os negócios, porque você sempre transmuta dados pessoais numa operação, e dados pessoais são o grande horizonte, o grande objetivo da legislação, protegê-los porque os direitos dos titulares ali estão. Daí, quando a gente começa já a ir um pouco para o nosso nicho de atuação nas pesquisas clínicas, a gente está tratando de inovação. Então, vamos pensar na legislação, no impacto da legislação, antes de um produto, de um medicamento estar no mercado. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa nesse ciclo virtuoso. Normalmente, vem de uma criação, uma habilidade cognitiva humana, associação de ideias, nasce uma criação. Normalmente essa criação, quando ela tem um fim delimitado, quando ela precisa solucionar um problema, no caso da Covid, precisamos de uma vacina para solucionar um problema de 2020. Então a gente tem uma invenção quando, a partir dessa criação, você consegue atingir, você consegue exaurir esse objetivo, essa finalidade que foi ali delimitada. Quando você traz cunho pecuniário a essa invenção, você exponencia esse produto, esse medicamento no mercado e você tem a inovação que, pelo ciclo, pode gerar um empreendedorismo ou não, ou simplesmente atingir ali um determinado fim de uma empresa sem fins lucrativos. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que a legislação geral de proteção de dados, ela não impacta somente aquela relação da empresa com o consumidor, que é o que normalmente as pessoas enxergam quando pensam em tratamento de dados pessoais. O tratamento de dados pessoais é desde a coleta do dado, desde a entrada dele na empresa até a saída. E não é só essa relação com o paciente, essa relação da farmácia com o paciente, do hospital com o paciente, mas a gente consegue ir para trás aqui e perceber que desde o movimento de se inovar, de se criar um produto, de se fazer testes, você está interagindo com dados pessoais, você está entendendo uma demanda do mercado, você está entendendo uma lacuna e você está suprindo por meio de tentativas de testes. Então, a LGPD, ela está impactando. Então, tem direitos dos titulares que estão envolvidos. Por consequência, as empresas precisam estar atentas ao quê? Aquelas 10 justificativas. As 10 justificativas de cada atividade de tratamento. Então, vai ter que ter consentimento, vai ter que ter, eventualmente, execução de um contrato. São uma ou duas das 10 obrigações legais, estudos de órgãos de pesquisa. Eu não vou entrar aqui muito nesse mérito, mas, em lato sensu, de forma ampla, esse é o grande objetivo da legislação. Indo mais além, eu gosto de citar aqui o novo marco legal da inovação na indústria farmacêutica. Eu vou só ventilar um pouco a matéria, só para vocês perceberem, e aqui eu já trago algumas possibilidades da legislação geral de proteção de dados atuar de forma conjugada com outras normas do setor. Isso vai acontecer, a gente até falou aqui de forma prévia ao evento, que a gente não tem a legislação geral de proteção de dados vindo para burocratizar cada vez mais um setor que tem muitas legislações e muitos pré-requisitos
condicionantes para a operação de pesquisa, mas, na verdade, elas precisam navegar de forma fluida, harmoniosa, não pode ter ali uma sobreposição. Então, vale a pena a gente entender como que funciona esse novo marco civil, esse novo marco da inovação, né, dentro da indústria. Aqui tem todos os atores, como que vai se operacionalizar pelos instrumentos para a gente conjugar os interesses da LGPD com esse marco legal. Vamos pensar que depois do trabalho da inovação, o produto foi constituído, um medicamento, conforme uma necessidade humana. Então, daí a gente tem a importação dos laboratórios. Eu construí aqui um panorama de como funciona a indústria farmacêutica. A gente tem ali os laboratórios fabricantes e eles acabam, por meio do governo, colocando seus produtos no Brasil, por exemplo. E daí, olha quantas ligações a gente tem, tanto dos laboratórios, dos importadores, via governo, já entrando com os atacadistas, com os distribuidores, com os operadores, e por aí vai. O que eu quero mostrar para vocês é que existem várias ligações, vários circuitos de informação. Vários circuitos envolvem o quê? Operacionalização de dados pessoais. Então, em cada nível desse tipo de procedimento, você vai ter processos, atividades de tratamento de dados, sempre pensando em atividade de tratamento, desde a coleta, armazenamento, até a exclusão desses dados, por algum motivo. Então, a legislação precisa também atender todas essas operações. De novo aqui, a legislação ela não veio para obstar o negócio, ela veio para trazer novas possibilidades desde que atendam os direitos. Então, a empresa ela vai ter que raciocinar dentro da realidade dela, se ela pode continuar agindo da forma que ela age, ela consegue atender os direitos que surgiram dos cidadãos, dos pacientes, se ela consegue, ok. Ela consegue, mas tem muito risco. Tem muito risco. A gente fez uma matriz de riscos aqui, e há muito risco, porque uma das 10 bases legais não são atendidas de uma forma que os direitos dos cidadãos são satisfeitos. Então, vai ter que reformular a operação, vai ter que pensar numa nova forma. Lei Geral de Proteção de Dados é colocar numa balança o bônus e o ônus da operação, não tem certo e errado. É você valorar os riscos e você decidir uma estratégia que os minimize e atenda também os benefícios da organização, pensando na organização mesmo pública ou privada. Então, mais ou menos essa é a visão. E falando aqui para a gente encerrar do DPO, quem é o DPO? O DPO é o encarregado pela proteção de dados, é um agente que está embutido na lei como obrigatório, principalmente para as empresas que realizam os tratamentos de dados e deles se beneficiam. Então, o DPO é como se fosse o diretor, é o diretor pela proteção de dados, é a nova área que, com o tempo, vai surgir nas empresas. E o grande objetivo dele é fazer uma triangulação de comunicação com os órgãos reguladores, com o Poder Judiciário, caso tiver qualquer problema, como o preposto, junto com o jurídico, e também internamente na instituição. E quando eu falo nessa ligação com os órgãos reguladores, como a gente vive um mercado totalmente incipiente em relação à privacidade e proteção de dados no Brasil, não é só de forma remediativa, não é só de forma a responder denúncia desses cidadãos que vão reclamar pelos seus direitos, mas é de criar possibilidades de constituírem os regulamentos que ainda não existem, porque não existem regulamentos. Tem uma autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que ela está abrindo consulta pública para ouvir os setores específicos de mercado. Como que eu vou regular esse mercado? Vai ter sobreposição de normas? Existem várias normas já aqui do setor da saúde. Por exemplo, tem normas, resoluções que trazem a necessidade de um consentimento, coisa que não é nova. Já existia, a Legislação Geral de Proteção de Dados ela não precisa operar dentro dessa seara. Como que vai ser na prática a execução de tudo isso? Então, o DPO ele vai fazer essa interlocução com os órgãos governamentais, reguladores, para atender sempre os direitos dos titulares. Então, eu vejo como muito bons olhos a atuação do DPO de forma preventiva a criar doutrina e jurisprudência na área, na utilização de regulamentos próprios da área da saúde com a LGPD. E aqui, já fechando, a gente tem as principais implicações da atuação desse DPO, desse diretor na prática. Vai ter todo o programa de atuação dele, com o programa de implementação da LGPD, que a gente não vai adentrar aqui de forma muito ampla. Mas, basicamente, é miscigenar o entendimento dessas resoluções que eu citei aqui, a
66 de 2012, tem projeto de lei saindo sobre a criação do sistema único aí, o pessoal vai falar mais, talvez, quando adentrarem ao sistema do nicho do setor farmacêutico, mas é conseguir conjugar a prática, a execução dessas resoluções, desses regulamentos, com a constituição de novos regulamentos do setor, sem que haja ali uma extrema burocratização. A LGPD, a NPD, tem que ser a última voz quando a gente pensa em privacidade e proteção de dados, mas ela tem que dar autonomia para um setor que já tem suas próprias regulações. Então, não tem que ter ali um confronto que vai confundir não só quem está trabalhando na área, não só as empresas, não só os entes públicos, mas também o próprio operador da área, operador do direito ou mesmo o operador técnico. Eu acho que, em suma, eu queria passar isso para vocês, estou aberto depois das palestras para a gente discutir o tema, que tem muita coisa bacana aí para se falar. Então, foi um prazer aqui, Luiz, e estou à disposição. Muito obrigado, doutor Leonardo. Bom, já viu que o negócio é complicado, né? E aí agora eu vou contar com a ajuda da doutora Vanessa Ribeiro, que vai falar sobre parte desse impacto que o Leonardo falou para a gente, o doutor Leonardo falou para a gente, com relação à indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica e a área da saúde já sofreram um impacto muito grande quando entrou em cena, talvez nas últimas 2 décadas, um sujeito que eu não conheço, mas manda pra caramba, que é o tal de compliance, né? Esse sujeito manda muito. E olha, manda e ajuda e atrapalha, enfim. Dependendo na hora que você quer fazer uma coisa, ele pode estar atrapalhando, na hora que você precisa se defender, ele está te ajudando, né? Como, aliás, geralmente funcionam essas coisas, né? Então, eu pedi para a doutora Vanessa explicar para a gente como é que aparece mais essa figura, né? Agora, o doutor Leonardo apresentou o DPO. Então, agora vai ser o DPO e o compliance conversando, ou um vai fazer o que o outro já faz. Como é que faz para também não ficar repetindo, não ficar inventando a roda, que eu acho que é um pouco que o doutor Leonardo falou para a gente. A ideia é não reinventar, porque senão a gente vai ter retrabalho. Como é que é isso, doutora Vanessa? Boa noite a todos, boa noite, doutor Luiz, demais palestrantes também, doutor Leonardo, obrigado pela exposição, já que vai super ajudar também a colocação de alguns pontos dos impactos, né, e desse papel que o encarregado ou DPO vai passar a exercer dentro das instituições. Doutora Ana Luza, que vem logo na sequência, agradecer a Libs pelo convite e, mais do que isso, né, pela iniciativa desse evento. É um tema que é, de fato, super falado, né? A gente brinca que Ana Maria e Louro José, inclusive, já puxaram essa pauta no próprio programa, mas, de fato, a gente precisa entender e começar a tirar esse assunto só da mão dos advogados, né? A gente precisa que as pessoas que, na prática, no dia a dia, estão lidando com esse assunto, se empoderem dele e possam também trazer algumas soluções para a gente. E aqui, né, exatamente, já começando a entrar no tema que me foi atribuído e endereçar alguns dos pontos que já foram levantados aqui brilhantemente pelo doutor Luiz, acho que aqui é importante a gente lembrar, né, como todos já sabem, que a evolução no tratamento de doenças, ela tem por base necessariamente a condução de estudos ou pesquisas clínicas englobando experimentação com seres humanos. Por exemplo, para um novo medicamento, né, ser registrado e, inclusive, comercializado, eu preciso antes, né, que ele tenha sido submetido a algum tipo de ensaio clínico em humanos para que a gente consiga aferir aí a segurança e a eficácia dessa medicação. E, para isso, consequentemente, eu vou fazer aquilo que a gente chama de tratamento de dados pessoais, inclusive tratamento de dados pessoais de natureza sensível, ou seja, informações de saúde, por exemplo, desse paciente, código genético e por aí vai, que constituem, por óbvio, né, premissa e fundamento aí das atividades de pesquisa clínica. Muitas das responsabilidades, isso acho que é importante ficar claro desde o início, porque ainda tem gente que acha que é um tema absolutamente novo, que a LGPD, na verdade, ela vem criar problema em todos os sentidos, né? Mas acho que é importante a gente recapitular a ideia de que muitas das responsabilidades e das obrigações definidas na própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, elas não são novas. Na verdade, elas já são, inclusive, bastante conhecidas de algumas das empresas, né, ou de outras instituições que participam desse ecossistema de pesquisa clínica. Então, quando a gente fala, por exemplo, da ideia de um consentimento informado, né, para a participação no estudo clínico, por exemplo,
é algo que agentes nesse setor já respiram há décadas, né? Eu tenho um termo de consentimento livre e esclarecido, necessário para a condução dessas atividades de pesquisa clínica, onde são bem explicados e explicitados aí quais são os benefícios, quais são os riscos, quais são os procedimentos, enfim, daquela determinada atividade de pesquisa clínica. Além disso, o próprio dever, por exemplo, de assegurar a confidencialidade, a privacidade dos dados pessoais, né, a proteção da imagem, não usar esses dados com finalidade discriminatória ou para além daquilo que foi determinado no protocolo de pesquisa, já estabelecidos aí na resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde, já trazem, né, e já cunham essa ideia de, olha, vamos olhar para a finalidade, cuidado com os dados que vão ser coletados, isso já são velhos conhecidos, né, e critérios, né, requisitos já muito bem observados. No entanto, o que a LGPD ela vem fazer e vem trazer, como o próprio Dr. Leonardo já antecipou? Ela traz algumas obrigações adicionais com relação à governança em privacidade, um rol de direito dos titulares de dados pessoais, obrigações adicionais de fornecimento de informações específicas e, por óbvio, um rol de pesadas multas, né, pesadas sanções administrativas, que é o que tende a assustar, né, e gerar até um movimento, principalmente do empresariado, para algum tipo de conformidade. Mas o fato é que ela traz alguns critérios, ou ela detalha alguns critérios ou sobe a régua para alguns desses critérios, exigindo necessariamente que se adotem algumas medidas objetivando esse compliance, né, que é a palavra da moda, pelo não compliance ou pelo compliance feito de forma exemplar. Então, nesse sentido, olhando e aí falando agora especificamente dos patrocinadores da pesquisa clínica, como, né, a gente tem na definição de algumas RDCs da Anvisa, que é aquela pessoa que vai iniciar, administrar, controlar, financiar um estudo clínico, a LGPD ela traz uma série de impactos. E eu listei aqui 5 impactos, mas antes da gente abordar cada um desses impactos, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é qual que é o papel do patrocinador, né? A LGPD ela traz o conceito e inova nesse aspecto de fato do que seriam os agentes de tratamento de dados pessoais. E nesse contexto ela fala que é um controlador, é aquele que determina a finalidade e os meios desse tratamento de dados pessoais, e o outro é o operador, aquele que atua em nome do controlador. E como a qualificação entre o controlador e o operador, dela vai decorrer, né, algumas certas obrigações da LGPD, a gente precisa entender, antes de abordar os impactos, o que o patrocinador é nessa relação. Se ele é um mero operador ou se ele, por exemplo, figuraria na qualidade de um controlador de dados pessoais. Bom, os objetivos da pesquisa clínica, né, são obter dados confiáveis e robustos para investigação acerca, por exemplo, de um produto farmacêutico. Daí decorre, por óbvio, diversas obrigações do patrocinador desse estudo. Reportar resultado de pesquisa, realizar reporte de segurança com relação a eventos adversos, por exemplo, desses estudos ou ensaios clínicos, armazenar arquivos da pesquisa por determinado período, e por aí vai. Inclusive arcar com despesas do participante ou outros direitos que são associados, né, diretamente à realização dessa pesquisa clínica, e sempre tem o dever, né, esse patrocinador, como outros agentes da pesquisa clínica, de preservar a confidencialidade dos registros e adotar medidas técnicas e organizacionais aptas a proteger os dados pessoais. Então, é responsabilidade, portanto, do patrocinador implementar essas medidas técnicas e organizacionais para garantir e demonstrar que dados pessoais são tratados de acordo com as normas de proteção de dados pessoais. Disso tudo decorre inevitavelmente que ele tem que ser qualificado pela legislação como controlador de dados pessoais. Ou seja, é sua responsabilidade iniciar, administrar, controlar, financiar a pesquisa clínica, ou seja, tomar as decisões sobre o tratamento, ao fim e a cabo que será dado aqueles dados e os seus meios, portanto, deve ser qualificado como controlador de dados pessoais. Isso é importante que vocês tenham bastante claro, não é o mesmo de dizer que os outros agentes, né, da pesquisa clínica serão relegados necessariamente ao papel de operador. Não é porque o patrocinador pode ser qualificado como controlador de dados pessoais, por exemplo, que o centro não poderia também ser um controlador a depender da situação. Então, é importante que isso esteja bem claro.
E dessa primeira qualificação decorre o primeiro impacto que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje, que é justamente a necessidade de registro das atividades de tratamento e de determinação de base legal por esse patrocinador. Né? Então, acho que vale, inclusive, a gente gastar um pouquinho mais de tempo, porque a questão da base legal ela é bastante problemática, né? Acho que o doutor Leonardo bem já adiantou, né? Não temos só consentimento como base legal, a gente tem um cardápio de base legal, então é importante a gente sair desse automático de achar que a base, né, ou a justificativa para tratar dados na LGPD tem que ser necessariamente o consentimento. E aqui eu começo por um esclarecimento, né, de que todas as atividades relacionadas a um protocolo de estudo clínico, durante todo esse ciclo, né, do começo da pesquisa até o armazenamento e descarte desses dados, ao final, inclusive ao final de prazo regulatório para armazenamento desses dados, incluindo eventuais dados enviados para fins de obtenção de autorização de comercialização desses medicamentos, a gente tem que entender como uso primário, né, desses dados coletados ao longo do processo do ensaio clínico, e isso não sou só eu que estou falando, tá? Eu não arriscaria dizer aqui algumas coisas não chanceladas, justamente porque pesquisa clínica é justamente para a gente fundamentar algumas coisas, então essa minha fala aqui, nesse ponto, né, de que essas atividades são de uso primário dos dados, ela está chancelada por algumas autoridades da Europa que já se debruçaram sobre o assunto. E, além disso, nem todas as atividades primárias relacionadas ao tratamento de dados pessoais decorrentes de um estudo clínico, elas vão objetivar uma mesma finalidade e, consequentemente, né, a elas será alocada a mesma base legal. Então, no caso, por exemplo, da gente tratar dados para fins de, né, daquela relação de confiança e segurança do produto, comercialização do produto, eventos adversos, na maioria das vezes a gente está lidando aqui não com consentimento para coletar estes dados, tratar, compartilhar, seja lá o que for, mas a gente está meramente coletando e tratando os dados necessários para o atendimento de uma obrigação regulatória, de uma obrigação legal. Já para as atividades que digam respeito, por exemplo, às pesquisas em si, a gente pode cogitar em outras bases legais. O consentimento é uma delas, mas a gente precisa avaliar se o consentimento é a melhor opção naquele contexto. A gente pode pensar, se não tiver dado sensível em algum momento, né, de usar bases como legítimo interesse, exercício regular de direitos e outras tantas previstas na própria LGPD. E aqui talvez seja um ponto de extrema relevância, que muita gente confunde, inclusive com relação, né, o que é consentimento para tratamento de dados pessoais e o que é um aceite de contrato, que são coisas distintas. E aqui para vocês, a gente também tem uma coisa que vale a gente distinguir, vocês terem isso muito claro, né? Uma coisa é o aceite ou o consentimento, porque esse é o termo utilizado, do termo de consentimento da pesquisa clínica, tá? Que é uma condição fundamental para que a pessoa participe daquele ensaio clínico. Outra coisa diferente é o consentimento como uma base legal, uma justificativa legal para o tratamento de dados pessoais. E, de novo, não estou tirando essa diferenciação ou tentando achar essa diferenciação. Essa diferenciação, inclusive, ela é muito clara em algumas legislações no exterior, inclusive na legislação de inspiração, na considerando o 61 do GDPR, que é a legislação de inspiração aí para a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Além disso, quando a gente está olhando para o consentimento do titular para fins de LGPD, é muito importante que todos os requisitos da lei, né, todos os requisitos da LGPD sejam cumpridos, então que esse consentimento seja livre, informado, específico, em destaque, enfim, cumpra com toda a adjetivação que a lei traz para esse consentimento. E quando a gente olha para o aspecto livre, a gente tem que tomar cuidados adicionais também, ou seja, o titular que está participando dessa pesquisa, que já deu consentimento para o termo de consentimento, mas agora eu vou precisar basear o tratamento de dados dele em consentimento para fins da LGPD, ele tem alguma relação de vulnerabilidade com o patrocinador, com aquele centro de pesquisa, com aquele investigador, porque aquilo pode mitigar ou prejudicar a capacidade de autodeterminação informativa daquele titular. O que eu quero dizer com isso? A capacidade dele controlar e manifestar livremente a vontade dele, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma relação de empregador e empregado,
uma relação entre quem é, por exemplo, presidiário, como que essas pessoas vão manifestar uma vontade livre dentro de um contexto, isso também precisa ser levado em consideração, ou passar a ser levado em consideração, se a sua base legal para fins de LGPD também for o consentimento livre. E, como a gente mencionou, usos primários, acho que é importante a gente também fazer uma pequena referência aqui aos usos secundários desses dados pessoais coletados durante um ensaio clínico. O que for anonimizado, eu acho que na maioria das vezes a gente vai ter espaço para dizer que talvez aquilo esteja fora do escopo da legislação e algumas liberdades adicionais, né, dentro do que a regulação de estudo clínico também permitir, vão poder ser aproveitadas, por assim dizer. Mas, quando houver tratamento de dados pessoais, principalmente, é importante que a gente tenha alguns cuidados, né? O primeiro deles é verificar se essa finalidade secundária tem alguma compatibilidade com a finalidade primária para a qual aquele estudo já foi realizado, o que foi informado por titular, né? O que consta, inclusive, do protocolo clínico, porque aquilo vai afetar a avaliação que pode ser feita. Verificar também qual que seria a base legal aplicável para aquele uso secundário, se eventualmente você tiver que retornar para o titular para pedir um consentimento ou passar uma nova informação, isso tem que ser feito sob pena de violação da legislação. Um segundo impacto aqui, eu acho que é relevante a gente trazer, é a ideia de implementar um programa de governança em proteção de dados pessoais, tá? A LGPD, no artigo 50, ela traz uma ideia de implementação de um programa de governança em privacidade que está muito associado com o princípio da accountability, né, que é a responsabilidade demonstrável, que pede, né, que os controladores, operadores, eles adotem ali processos e políticas para assegurar o cumprimento de normas e boas práticas de proteção de dados pessoais. E o estabelecimento dessa estrutura mínima de governança vai indicar, e obviamente isso vai trazer um impacto, vai implicar na indicação de um encarregado, esse DPO, e aqui é curioso notar, e acho que vale essa ressalva, porque é importante que a gente observe qual que vai ser a evolução desse tema no Brasil. A Autoridade de Proteção de Dados francesa, por exemplo, já indicou que ela pretende que seja indicado um encarregado para cada estudo clínico. Diferente do que seria o requisito da nossa legislação, que é o encarregado é um canal de contato do controlador ou do operador, né, do agente de tratamento de dados pessoais. Então, é importante a gente ver se a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados terá algum requerimento nesse sentido, né, de que você aloque um encarregado específico para cada estudo clínico, criando aí, eventualmente, mais algum tipo de barreira ou entrave, ou enfim. A gente pode olhar também o copo meio cheio, né? Facilitar o diálogo dos titulares no que diz respeito à legislação de proteção de dados. Dentro dessa estrutura de governança também é muito importante a preocupação com os contratos e a previsão de cláusulas contratuais específicas, olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados, olhando para a proteção de dados, segurança da informação, como que todas as entidades que participam desses ensaios clínicos, centro investigador, o sponsor, né, o patrocinador, deixar isso tudo muito bem regulado, como que vai ser o tratamento de dados pessoais, as responsabilidades que estão associadas. Um terceiro ponto dentro dessa estrutura de governança, a ideia da gente elaborar ou preparar relatórios de impacto para a condução desses estudos. Esses relatórios de impacto seriam necessariamente anteriores à elaboração desses estudos, tá? E acho que isso é importante frisar, sempre anterior, nunca, né? Depois que a coisa já está rolando, a gente vai lá e prepara um relatório de impacto, isso já gerou multas, inclusive, no exterior. Definir a estrutura de resposta aos titulares, né? Como eu disse, a lei ela traz uma série de direitos para esse titular de dados pessoais, acesso às informações sobre tratamento, direito de portabilidade, direito de exclusão dos dados, eliminação de dados, enfim, é importante que seja estabelecida uma estrutura de resposta a esses direitos e também um processo de descarte, né? A gente aqui no Brasil é muito acostumado a manter tudo, deixa aí eternamente esses dados nunca são descartados. Aqui a gente tem algumas diretrizes, inclusive nesse setor específico, de prazos de armazenamento, mas a ideia é que se tenham processos bem estabelecidos, com prazos bem estabelecidos para o descarte desse dado. O impacto adicional aqui, o terceiro impacto que eu gostaria de frisar para vocês, é a questão da informação.
A informação é essencial, a informação sempre foi essencial para esse tipo de atividade de estudo clínico, e agora a diferença é que, além de receber informação sobre o estudo em si, o titular de dados pessoais ou participante daquele estudo clínico precisa receber informações sobre o tratamento que será dado ou que será feito, né, com relação aos seus dados pessoais. Ali no artigo 9 da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente encontra um bom roteiro do que tem que ser informado para esse titular de dados pessoais, e é importante, né, que isso seja feito e que as empresas, né, e todas as envolvidas, o patrocinador inclusive, tenha bastante cuidado em como delimitar aquilo. E aí aqui, né, como eu tenho um background forte também de propriedade intelectual, acho que vale essa ressalva, essa notinha de rodapé, tomar cuidado, aquilo que for segredo de negócio, talvez a gente possa ter uma transparência mitigada, então a gente também prestar atenção nesse requisito para não abrir uma transparência onde não seria necessário. Como quarto impacto, acho que é a necessidade aí da gente estabelecer formas para gerenciamento dos riscos de segurança e violação de dados pessoais, então protocolo seguro para transferência, como notificar incidentes, como se comunicar entre as empresas, né, ou entre as instituições, entidades que estão participando daquele estudo clínico, porque a gente precisa ter algum tipo de agilidade para que isso possa ser reportado para a NPD, para o titular, e ficar atento, porque eu imagino aqui, acho que até o Leonardo tocou um pouco nesse ponto, né? Pode ser que outras autoridades reguladoras, né, como a Anvisa, ou até mesmo conselhos de ética de pesquisa clínica exijam ou passem a exigir algum tipo de notificação de incidentes. Então, é importante ficar atento a esse tema. E, finalmente, acho que o impacto, e eu acho isso super relevante, né? Acho que algumas pessoas acabam relegando isso para um segundo plano, mas é a ideia de que o patrocinador ele precisa estabelecer uma cultura de privacidade e ser um irradiador dessa cultura de privacidade e proteção de dados, da alta gestão ao pesquisador sentado lá no centro de pesquisa. Essas pessoas precisam estar treinadas, conscientes e instruídas das normas de proteção de dados, o que fazer, como se comunicar com o participante. E isso é fundamental para demonstrar o compromisso e a seriedade da instituição com o tema, e, além disso, acho que é uma base muito sólida para o acompanhamento da evolução dessa legislação no Brasil, né, e também de eventuais regulações setoriais específicas. Então, acho que, dito tudo isso, né, e apenas recapitulando alguns aspectos, apesar de ser uma área extremamente regulada, a pesquisa clínica, ela com certeza, né, e como eu acho que eu consegui provar com esses 5 pontos, sofre impactos decorrentes dos princípios e regras da LGPD. O tema é muito interessante, acho que ele desperta uma série de dúvidas, né, e várias outras questões super relevantes, e acho que a gente precisa, talvez, sair desse modo automático de lidar com uma lógica muito binária de ou eu protejo os dados ou eu tenho inovação, e achar mecanismos de conciliar esses dois caminhos. Não à toa, inclusive, acho que isso vale essa referência, porque nem todos têm, né, a proteção de dados pessoais, né, no fundamento lá da nossa legislação, também está como fundamento da disciplina de proteção de dados pessoais a inovação. Então, isso já vem bem no início da nossa lei. Bom, acho que tem uma série de impactos adicionais, além dos 5 que eu tentei trazer aqui, ainda mais quando a gente mistura uma série de interlocutores, começa a ter transferência internacional desses dados, a gente tem parceiros localizados no exterior, por exemplo. Acho que a ideia aqui foi contribuir com essa conversa inicial. Agradeço novamente o convite, fico à disposição para as perguntas, que acho que certamente virão, e também fico à disposição para as perguntas depois via e-mail, LinkedIn, a forma como cada um de vocês entender mais fácil também. Obrigado, doutora Vanessa. Realmente tem coisa, viu? Uma coisa interessante me ocorreu enquanto eu estava ali ouvindo. Muitas das preocupações da LGPD, em tese, já são contempladas nos regulamentos de pesquisa clínica, se a gente pensar de forma genérica, né? A anonimização, a proteção dos dados pessoais, no sentido de que exige-se confidencialidade. Eu acho que eu acho que isso vai cair muito bem com a conversa com a doutora Ana Luza Bolívar Dallari, que vai conversar com a gente agora, porque
O que me ocorreu quando estava vendo isso? A gente está lidando num cenário, a gente tem a entrada do projeto de lei 7082, né, da Lei de Pesquisa Clínica, que contempla esses aspectos que eu falei, do ponto de vista tradicional da pesquisa clínica, né? E eu até fiz uma busca rápida aqui, conversei até com o Dr. Jaderson Lima, que conversou com a gente sobre esse projeto também já no início do nosso caminhada aqui, se o PL 7082 tinha contemplado a entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados, né? Então, tinha mais... Usa uma frase que a advogada adora, né? Remete-se a LGDP, os casos omissos. Ou seja, para mim, que sou médico, isso não quer dizer muita coisa, não. Fica assim, olha, deixa que eles resolvam, entrega para eles que eles vão ter que resolver. Dá para o advogado resolver essa confusão que a gente criou. Essa é a sensação que eu tenho de fora, né? Mas é a impressão que eu tenho, ou seja, não é nada, não é... tira um pouco essa sensação de que são coisas antagônicas. Eu acho que são, na minha sensação agora, passou a ser de que são coisas extremamente sinérgicas, se forem bem aplicadas, né? Se forem bem utilizadas. Aí a pergunta de cara que já fica para a doutora Ana Luza: a gente vai ter que mudar todos os formulários? Depois do que a doutora Vanessa falou, já fiquei pensando, gente, tem que escrever tudo de novo. Como é que é? Vai ter que ter mais, ou vai ter mais um formulário? Como é que é isso? O que está faltando ou o que a gente vai ter que inventar agora? Bem, boa noite a todas e todos. Saúdo primeiramente a Libes. Né? Como acadêmica, eu acho o que a Libes está fazendo é uma ajuda para a sociedade, é uma contribuição científica para a sociedade ao longo de todos esses programas. Então, e apresentações, realmente eu fico muito lisonjeada de ter sido convidada. Saúdo os meus companheiros de bancada, né, Leonardo e Vanessa, nosso moderador, Dr. Luiz Correia, e em nome da Libes eu saúdo a Jéssica, que está aqui nos escutando, e agradeço mais uma vez o convite. Eu fiz uma apresentaçãozinha hoje à tarde, e eu vou compartilhar, porque eu não sou tão boa como a Vanessa, então eu preciso de colinha. Eu vou tentar. Eu não sei, eu acho que a resposta ruim, doutor Luiz, é que eu tenho, depois da apresentação do Leonardo e da Vanessa, eu tenho vontade de levantar e ir embora. Porque eu acho que não restou mais nada para eu falar. E por outro lado, além de não ter da sensação de que não me restou mais nada para falar, é que eu tenho mais devaneios e mais dúvidas do que respostas, mas eu acho que isso que é importante, né? O fato de estarmos aqui debatendo o assunto contribui para o amadurecimento do assunto. Não quer, o que eu tenho dito e defendido, é impactar o negócio, né? O Brasil ele já é carente de protocolos clínicos por conta de outras vicissitudes e vertentes também relacionadas a questões regulatórias. Não podemos fazer uma interpretação da lei no sentido de impactar ainda mais as nossas carências, né? Porque nós queremos, como a Vanessa falou, inovação, novos medicamentos, viabilizar o lado bom da pesquisa clínica, que é também viabilizar novos tratamentos, novos medicamentos e desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui como é que eu tiro. Eu estou me enxergando 2 anos em casa, eu ainda não sei usar o Zoom. O Zoom. Vamos lá. Então, o que muda na pesquisa clínica? Coloquei aqui uma rápida apresentação, só para deixar claro que eu não estou aqui pela minha atividade profissional, dada muito honrosamente por conta da minha trajetória acadêmica, né? Eu sou advogada, doutora em Direito Internacional pela USP e mestre também pela USP, e publiquei um livro que é o Contrato de Pesquisa Clínica, que é resultado da minha tese de doutoramento. E lá eu falo um pouquinho dos impactos da LGPD na pesquisa clínica, e coordenei um livro sobre LGPD na saúde, que se tornou referência, que é muito, muito legal. Eu também sou autora no livro, fica aqui a dica para quem tiver interesse. Mas vamos lá.
difícil, né? O que muda na pesquisa clínica? O que eu acho? É cedo para tecer conclusões quanto ao impacto da LGPD na pesquisa clínica, enquanto a NPD não regulamentar pontos pendentes de interpretação na LGPD da saúde. Né? Eu acho que é importante que tem muitos pontos ainda em aberto que a LGPD precisa regulamentar, por exemplo, o uso econômico de dados, né, que pode vedar ou não. Ela precisa regulamentar também uma melhor interpretação para a dispensa do consentimento para tratamento de dados pessoais, como os meus colegas já pontuaram. Ela precisa regulamentar a questão do órgão de pesquisa, né, porque ela fala que órgão de pesquisa são aqueles estabelecimentos públicos ou privados, mas que não têm fins lucrativos. Mas e como é que ficam os nossos centros de pesquisa que têm fins lucrativos? Os nossos centros de pesquisa privados, excelentes, que conduzem pesquisa clínica, recrutam, são auditados pelo FDA e são muito importantes no Brasil. Né? A NPD, ela vai ser o órgão central da interpretação da LGPD. Então, a gente tem que esperar e aguardar, acompanhar e atuar, como a Vanessa falou, nessa governança de dados, porque é importante que os centros de pesquisa, que as indústrias farmacêuticas se unam no sentido de auxiliar a NPD nessa interpretação. Por isso que esse debate é importante, como o artigo 50 fala, né, que os controladores, operadores, eles podem se unir, né, eu digo que associações como a Bracro, né, a própria CONEP, né, a SBPPC, como é que eles podem se unir para formular regras de boas práticas e governança que estabeleçam condições de organização, regime de funcionamento, procedimentos, normas, mas que sejam condizentes com a prática da pesquisa clínica no Brasil, que é feita hoje. A gente fala em GDPR. Acontece que o GDPR, já existe um regulamento europeu que trata de pesquisa clínica, talvez ele tenha dado resultado, ensejado, enfim, as decisões que a Vanessa comentou na França, que é o Regulamento Europeu 536, de 2014. Ele já é um regulamento que trata da pesquisa clínica dentro da União Europeia. E o GDPR menciona o regulamento europeu, né? Então, vejam que lá já existe essa prática já a nível União Europeia. E no Brasil isso não existe. Quando a LGPD, a tramitação dela, ela foi acelerada com a entrada em vigor do regulamento europeu, que acho que entrou em vigor em maio de 2018. Nós tínhamos 2 ou 3 projetos de lei que ficaram guardados no Congresso Nacional, e por conta da entrada em vigor do GDPR, acelerou-se. Então, o texto original sequer falava de saúde, sequer falava em pesquisa científica, e por isso a necessidade da publicação da MP 869, no apagar das luzes do governo Michel Temer, que além de constituir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi vetada no texto original da LGPD, também pactou aquilo que as diretrizes que estavam omissas, que foi a questão da saúde, pesquisa científica, mas nada sobre pesquisa clínica. Porque se até hoje pesquisa clínica é um ramo, bom, hoje não, por conta da Covid, e todo mundo sabe, já fala em fase 3, basta ligar o Jornal Nacional, e a importância dos ensaios clínicos para circulação, comercialização, ainda que em modo emergencial de algumas vacinas, mas hoje já se fala mais. Mas na época tínhamos, como o doutor Luiz falou, um projeto de lei, mas é aquilo, projeto de lei é projeto. Né? No momento, o projeto de lei, o PL 7082, ele já foi aprovado pelas 3 comissões designadas na Câmara, foi aprovado pelo Senado, foi aprovado pelas 3 comissões da Câmara dos Deputados, e agora foi para plenário. Então, é muito provável que seja aprovado. Acontece que teve mudança no texto do PL 7082, e por isso volta para o Senado, porque ele é originado do Senado. Então, ainda tem tempo para que tenhamos legislação específica de pesquisa clínica. Exatamente o artigo 70 do PL 7082 fala que a proteção e o anonimato de dados pessoais dos participantes da pesquisa é regulado por esta lei, aplicando-se subsidiariamente a LGPD. Então, vejam, está vetando, de certo modo, a LGPD, que é uma lei geral. Então, isso realmente precisa de uma interpretação melhor, porque é de uma lei geral para uma lei específica, não o contrário. Então, acredito também que esse artigo 70
ele precisa ser melhor interpretado ou pode depois ser alvo de um novo PL para alterar o texto desse artigo 70 na medida em que o assunto for amadurecido. Hoje, saúde não é assunto na ANPD. O marco regulatório da ANPD, a agenda reguladora do BN, em nenhum momento fala de saúde. Ela está regulamentando as microempresas, começou a tratar e conversar sobre as farmácias, mas saúde ainda não é importante ou ainda não está na agenda da ANPD. É claro, tem muita coisa, recém foi criada, como o Leonardo falou, em agosto do ano passado, difícil, vai levar um certo tempo, mas eu tenho alguns devaneios. Como já falaram aqui, muitas das responsabilidades e obrigações definidas pela LGPD não são novas na pesquisa clínica, né? O mundo respira, como a Vanessa falou, consentimento, mas o consentimento voltado para a autonomia do paciente, relacionado ao exercício da autonomia do paciente, desde a publicação do Código de Nuremberg em 1947, como fruto daqueles testes sem o consentimento e aqueles horrores praticados nos campos de concentração dos médicos nazistas, que parece que hoje em dia já não é, já parece que voltamos no tempo, né? Mas não vou entrar nesse assunto. Então, consentimento, minimização, impossibilidade de eliminação, destino dos dados não são novos na pesquisa clínica. Hoje, um PCLE, aprovado pela CONEP, primeiro pelo centro coordenador, né, já dispõe disso, já tem lá nas 20 páginas. Né? Quando o paciente ele se submete para uma pesquisa clínica, ele é vulnerável. Ele é vulnerável porque ele não está preocupado no exercício dos seus direitos. Né? Ele tem esperança, ele quer participar de um estudo novo, ele quer um tratamento novo, ele quer melhora do estado da sua saúde, e em muitos casos ele quer a cura. Muitos pacientes do SUS têm a possibilidade de se submeterem a tratamento de ponta, em hospitais de ponta, com procedimentos de ponta, com o centro de pesquisa ligando todo dia para eles. Então, ele é um consumidor, é um paciente diferenciado nesse sentido, né? A particularidade da pesquisa precisa pensar e refletir é que todos os dados coletados eles são anonimizados, necessariamente pelo centro de pesquisa. E, preferencialmente, de lá, eles são transmitidos com o mesmo nível de anonimização. A rigor, o patrocinador não recebe dados de saúde, a CRO não recebe dados de saúde, a Anvisa não recebe dados de saúde, o CONEP não recebe dados de saúde do participante, ela recebe dados anonimizados. Quem é da pesquisa clínica aqui sabe que a equipe do centro preenche a plataforma IWRS, né, por exemplo, com o ano de nascimento, sexo, no máximo, como máximo de informação de saúde para que o próprio sistema defina o braço do estudo, né, se é do cego, se é do medicamento, se é do placebo, quando permitido. Essa plataforma, ela gera um número e é assim como o patrocinador identifica. Já vou entrar em monitoria, só são os meus devaneios. Né? Dentre essas partes, portanto, o centro é o único agente de tratamento que pode distinguir a identidade do paciente a partir daquele código de anonimização. E é com esse, e é o único que acessa o prontuário. Né? O monitor da CRO, o monitor do patrocinador, ele acessa o prontuário a título de uma auditoria ou para aquilo, como a Vanessa falou. O que importa na pesquisa clínica? Dados, né? Coleta de dados para comprovar a qualidade, eficácia e segurança de um novo medicamento perante as autoridades regulatórias e, antes disso, as autoridades éticas. Então, o monitor, ele verifica se aqueles dados estão corretos. Então, ele pode acessar o prontuário e a CRF, mas sob anonimato. A questão aqui é que a LGPD entrou em vigor plenamente e tem uma cronologia da LGPD, ela entrou em vigor plenamente em plena pandemia. E os centros precisaram se adaptar, os patrocinadores precisaram se adaptar para permitir a continuidade da pesquisa em que o paciente tem que ficar em casa. Então, aqui vem o problema da questão das monitorias e auditorias remotas. Mas aqui, ainda o monitor ainda segue sendo a única pessoa, a rigor, pelo menos, autorizada a acessar
e realizar aquelas monitorias e auditorias remotas, né? No auditoria, pelo menos um médico na outra ponta. A questão aqui também que me preocupa são as health techs e as empresas operadoras de dados terceiras que foram contratadas durante esse período para oferecer esse tipo de solução sem ter a natureza jurídica de prestadora de serviço de saúde. Então, acontece que essas empresas acabam, de algum modo, podendo acessar esses dados que transitam e trafegam e ficam sujeitos a ataques cibernéticos. Então, como é o nível de segurança da informação nesse cenário? Aí, diante disso que eu falo, né, o agente de tratamento, como o Leonardo falou, como a Vanessa falou, a gente precisa estudar um pouco como fica aqui dentro da pesquisa clínica, quando o patrocinador, a rigor, não deveria, nesse caso, receber dados de saúde, ele recebe dados anonimizados. Tá? O controlador, cabe ao controlador o poder de decisão. Né? Eu tenho visto também de dificuldades. Às vezes o controlador ele também pode operar como operador, e o operador também controla como controlador, dependendo do poder de decisão e dessas finalidades, que é o ciclo dos dados na linha de tratamento, durante o ciclo daquele dado. Né? Um hospital ele pode atuar como controlador, depois ele vira operador, controlador e operador, e isso vai ser importante estudar, isso pode gerar um pouco de dificuldade de interpretação, e a LGPD vai ter que, uma hora ou outra, sentar e auxiliar como é que vai ser isso na saúde. Né? O operador, ele atua de acordo com os interesses do controlador, mas ele pode definir alguns elementos não essenciais à finalidade do tratamento. Isso é importante, porque aí a gente questiona quem é na tríade da pesquisa clínica, operador ou controlador. Né? A instituição de pesquisa, ela acaba acessando dados, correto? Porque se existe um hospital para fazer procedimentos e ele já contempla tecnologia, infraestrutura para fazer os procedimentos do estudo, ela vai atuar, no meu entendimento hoje, como operador de dados, porque ela precisa seguir o protocolo. Então, a instituição, por que ela é operadora de dados? Porque ela acessa dados de saúde, ela precisa. E aí, no caso, também tem um problema dos laboratórios locais, que não é o laboratório central que o patrocinador utiliza, mas os laboratórios apoio, vamos supor, do centro de pesquisa, porque o centro não tem toda a infraestrutura e precisa enviar pedidos e exames para laboratório local fazer aquele estudo. E esses pedidos são enviados por motoboy. Né? Sabe-se lá quais são, quem acessa, né, no sentido de que como fazer a restrição, como restringir esse acesso. Então, isso aqui são alguns problemas dos meus devaneios. Né? Controlador é o responsável por tomar decisões. Eu ainda fico aqui um pouco dentro do cenário pesquisa clínica, um pouco em dúvida se o patrocinador é controlador de dados, se nós levarmos em consideração que ele não acessa dados de saúde, ele não pode, porque é uma barreira ética. Eu me refiro à pesquisa clínica, coube a mim falar sobre isso, não tô falando sobre outros atos. Isso talvez seja até interessante, porque ele se exime de questões relacionadas à LGPD, não precisa nomear o encarregado para a pesquisa, porque o paciente ele não fala com o patrocinador, ele fala com o centro. Mas o patrocinador redige o protocolo, ele tem poder de decisão sobre aqueles procedimentos do protocolo, ele sabe o que ele quer receber, só que ele recebe uma massa anonimizada. Então, eu fico em dúvida aqui se, nesse cenário, o patrocinador é agente de tratamento. Não sei. Vamos ver como é que vai ser a interpretação. E porque o conceito ele é muito importante, porque cabe ao controlador muitas das responsabilidades, como redigir o relatório do impacto, como comprovar que o consentimento foi obtido, como comunicar a NPD sobre a ocorrência de incidente, né, as atribuições de responsabilidades em reparação por eventuais danos decorrentes de ato ilícito, uso irregular ou incidente de segurança são atribuídas ao controlador, mas também pode ser o operador por conta da solidariedade da responsabilidade civil que a LGPD define, né, como 42, o artigo 42 e o artigo 43, porque foi uma forma da LGPD para garantir aquela indenização quando houver dano patrimonial, moral, individual ou coletivo. Porque não é o simples fato de ter havido um tráfego de dados ou um pequeno incidente de segurança que o paciente, no caso o titular, vai poder
pleitear um dano moral ou reclamar para a NPD, ele precisa comprovar, que houve um dano patrimonial, moral, individual, coletivo. Então, isso aqui já corta um pouco aquela judicialização e enchente de demandas que tendem a ocorrer. E o operador, ele pode responder solidariamente pelos danos causados. Isso é muito importante. Né? O operador, ele só não vai ser responsabilizado se ele provar que o tratamento não foi feito, se ele provar que o tratamento foi feito da forma como foi indicado, que embora tenha realizado, não houve violação, ele tomou todas as medidas de segurança da informação e proteção, ou que o dano foi decorrente de culpa exclusiva do titular, né? Aqui no caso da pesquisa. Então, para finalizar os meus devaneios, o patrocinador, se a gente levar em consideração que ele não trata dados de saúde, mas ele recebe dados anonimizados, e que o monitor dele trata dados de saúde, porque o monitor ele precisa confirmar que aqueles dados são corretos, evitar fraude. Né? Agora, eu posso estar errada, eu sou acadêmica, eu não tenho problema de dizer que eu posso um dia estar errada. Hoje, eu já achava que o patrocinador era controlador. Hoje, estudando, analisando, eu começo a mudar um pouco minha interpretação, achando que, para o caso do protocolo clínico, aquela atividade ali, o patrocinador, ele é o dono do protocolo, ele tem todos os direitos intelectuais sobre a eventual, o medicamento eventualmente registrado, tudo. Mas ele não trata dados, exceto o CRA, que acessa CRF ou o prontuário, hoje remotamente, para confirmar. Então, pode ser que ali eu esteja errada. Eu posso mudar de opinião, mas hoje eu estou com dúvida se o patrocinador ele é agente de tratamento nesse cenário pesquisa clínica, centro, pesquisa clínica básica, a fase 3, que a gente está mais habituada. A CRO, mesma coisa. Eu poderia pensar que ela é operador de dados, ela até é operador de dados, mas ela também não recebe dados pessoais, exceto o CRA para confirmar a CRF, né? De novo, eu posso estar errada, mas se a gente partir dessa premissa de que a CRO não recebe, ela recebe dados anonimizados, eu também fico com dúvida se ela é considerada agente de tratamento. A instituição de pesquisa, hoje, eu acho que é operador de dados. Ela é operadora porque a instituição, ela faz o que ele segue os procedimentos previstos nas visitas do estudo. O investigador definitivamente é controlador de dados. Porque o investigador é um médico, ele é um médico do estudo. Ele tem o poder de decisão no momento em que ele vira para o patrocinador e diz assim, olha, esse paciente aqui, eu vou precisar fazer um exame de lúpus, porque eu acho que isso tem a ver com a medicação do estudo, e o patrocinador é obrigado a aceitar e reembolsar esse exame de lúpus. O investigador, ele vai dizer que aquele paciente não entra nos critérios de inclusão da visita de screening. O investigador, ele vai dizer que aquele paciente tem efeitos adversos a ponto de ter que quebrar o cego, ele precisa ser descontinuado. Então, o PI, com certeza, ele é controlador de dados, mas aí é difícil também, porque o PI, ele atua como autônomo? Ele é uma pessoa natural? Ou ele atua vinculado a uma instituição? Então, será que nesse sentido não é a instituição que é controladora de dados também? Se a gente ler a guia sobre agente de tratamento publicada pela própria NPD, devaneio, fica aqui o convite para aprofundar o estudo. CEP, botei CONEP, eu estava fazendo agora a apresentação, peço desculpas. Também acho que não são agentes de tratamento, eles não recebem, não tratam dados pessoais, mas eles podem reprovar o protocolo, se apresentar irregularidade, nulidade, ilicitude, pode reprovar o TCLE, né, ele controla esse TCLE. A Anvisa, mesma coisa. Né, adequação da pesquisa clínica, falamos que dado anonimizado não é dado. Né, aí fazer as ponderações de todos os atores da pesquisa clínica, se eles são agentes de tratamento, o problema das monitorias remotas e tudo que envolve monitoria remota em termos de segurança da informação. Base legal, hipóteses, né, a LGPD, ela traz as possibilidades para tratar dados. Na pesquisa clínica, ao menos na fase 3, o consentimento do titular, ele é obrigatório, porque isso é uma obrigação ética. Estudos clínicos que dispensam o consentimento precisa de aprovação do CEP.
E quem me disser que é o contrário, eu largo tudo, né? O estudo retrospectivo, estudo observacional, estudo de vida real, estudo machine learning, que eu quero, ou algum estudo que eu precise acessar dados anonimizados, eu preciso, porque o Código de Ética Médica também preconiza isso. Então, na pesquisa clínica, o que vale é consentimento. Que o instrumento desse consentimento como autonomia da vontade, como exercício da autonomia da vontade, é o termo de consentimento livre e esclarecido. Que meu entendimento não é nem negócio jurídico, é um ato jurídico em sentido estrito, porque o próprio direito brasileiro equaciona a nulidade e a validade e validade e eficácia desse instrumento. Né? Sem consentimento, desde que o CEP autorize. O CEP autorizou, pode dispensar o consentimento, passar o PEP para acesso de outros dados, porque isso é uma questão ética que esbarra também no Código de Ética Médica. Impossibilidade de eliminação, o próprio TCLE hoje já fala isso, concorda, galera aí da pesquisa clínica que faz TCLE? Seus dados serão armazenados, contudo, não poderão ser eliminados. Né? Eu acho, é uma questão só de equacionar o TCLE à luz também do que preconiza a LGPD. Né? A Vanessa falou sobre isso, sobre a questão da eficácia, segurança, validade, a Lei 6360 de 76, eu só registro aqui que é a lei do estabelecimento, né, da questão da vigilância sanitária no Brasil, que determina que um produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido como seguro, eficaz para o uso que se propõe, pode ser comercializado depois dessa comprovação. Isso só se comprova com pesquisa clínica. Daí que tratamento precoce não existe, gente, porque precisa ter comprovação científica. Quem fala é a própria legislação brasileira, não é a estudante aqui. Por que a Vanessa falou da questão do armazenamento eterno de dados, né? Eu não acho que é uma questão de armazenamento eterno, eu concordo que precisa equacionar quanto tempo será armazenado, mas a própria legislação é clara no sentido do armazenamento de pelo menos 20 anos do PEP. E como é uma lei, ela é superior ao CNE, às resoluções infralegais, né, do Conselho Nacional de Saúde, da Anvisa, ela fala em 20. O PL 7082 fala em 5 anos, mas documentos do estudo, então relacionados aos documentos do estudo, aos protocolos, tem todo aquele monte de documento que é preenchido pelo centro, levantado, né, e 10 anos no caso de produto de terapia avançada, mas o prontuário, e o centro, ele usa um prontuário eletrônico além da CRF, porque ele precisa registrar, ou alguns utilizam, tem uma plataforma que eu não vou mencionar, mas utiliza dados já direto, né? Eu uso essa plataforma como prontuário eletrônico e ela já capta os dados que precisam ser levados para a CRF. Possíveis adequações, é preciso esclarecer que o objeto da pesquisa clínica com seres humanos não é vantagem econômica, a gente precisa estudar o que é a pesquisa clínica, qual é a natureza jurídica da pesquisa clínica. O patrocinador investe milhões, bilhões em P&D, né, para depois fazer pesquisa básica, fase 1, 2, 3, para se aquele produto vai ser comercializado. Então, é louvável o trabalho de pesquisa e desenvolvimento realizado pela indústria farmacêutica. A pesquisa clínica em si não é só vantagem econômica, porque não é nem certo que aquele medicamento vai ser aprovado e comercializado. Então, é um investimento em P&D. Falamos do dogma ético, consentimento, segurança da informação, proteção de dados, anonimização, são dogmas éticos da pesquisa clínica, né? Antes da LGPD, confidencialidade, proteção à imagem, privacidade, não discriminação de participante da pesquisa já era reconhecido, então não é nada que vá mudar ou impactar na pesquisa clínica nesse sentido. Né? A pesquisa clínica ela obedece padrões éticos rigorosos, internacionalmente aceitos. Né? E esses padrões éticos são aceitos pela própria Anvisa, que é membro do ICAID, e que acaba internalizando no Brasil normas éticas globais
o que é uma questão muito curiosa em direito internacional, porque internaliza no Brasil uma norma que não é nenhum tratado internacional, é uma empresa suíça, que é o ICAGE, é uma empresa suíça, ditando normas internacionais, normas que impactam todo o mundo, né, que são éticas globais e que são internalizadas no Brasil não por um processo de internalização de tratado internacional, mas publicação de RDCs. As próprias últimas RDCs de pesquisa clínica já falam boas práticas clínicas, o ICAGE, isso é um movimento muito bacana de globalização da ética da pesquisa clínica que o Brasil não pode impactar. Né? Por isso que o debate é importante, para ajudar a consolidar essa particularidade, para não inviabilizar a pesquisa, né? Caberá aos atores, como a Vanessa falou, o que conduzem pesquisa, advogados acadêmicos, como eu, os advogados aqui, meus colegas, atuarem de modo a esclarecer a NPD, as diretrizes éticas da pesquisa clínica e a sua importância na saúde pública, para que a própria NPD possa ajudar e formular regras, porque caberá à NPD publicar uma política nacional de proteção de dados, assim como outros atores, né? O DataSUS publicou a política nacional de informação e informática em saúde, né? É uma política nacional. No caso da NPD, caberá publicar uma política nacional. Quem sabe aí ela já contempla a pesquisa clínica, se lá o PL 7082, não sei que número vai ser essa lei, se for sancionada, que acredito que sim, mas ainda vai demorar um pouquinho a entrar em vigor. Né? Aí aqui alguns devaneios, já estou chegando no fim. É possível afirmar que a LGPD vai implicar mudanças na redação do TSLE, né? O texto já deve contar com informações detalhadas sobre contato com o investigador, né? Então, o que tem que adequar aqui no TSLE? Seus dados serão armazenados por tanto tempo, você pode pedir a qualquer momento, contudo, seus dados terão que ser armazenados, não poderão ser eliminados por conta do artigo 16.1 da LGPD. Então, são adequações, isso quem pode ajudar é a CONEP. Eu não sei se aí o pessoal pode me dizer se a CONEP já está atuando nesse sentido. Eu não estou mais na pesquisa clínica, eu não estou mais com a barriga no balcão, então eu estou um pouco desatualizada, não tem problema de dizer isso. Mas eu acho que a própria CONEP poderia atualizar aquele manual, né, e atuar também perante a NPD. Ela pode ser dissolvida com a entrada em vigor da nova lei, caso sancionada, com uma nova autoridade ética voltada para pesquisa clínica. Quem sabe essa nova autoridade de ética em pesquisa pode ajudar a NPD nesse sentido. Né? O encarregado, hoje o paciente já carrega um cartão de segurança. Ali, o próprio cartão de segurança pode dizer já os dados do encarregado, que no final do dia, gente, é a coordenadora do centro cascada. Né, a coordenadora do centro, fica a dica aí, peça um aumento, vou olhar para a câmera, peça um aumento para o seu chefe, para você poder ser indicada como DPO do centro, por conta de todas as responsabilidades relacionadas à LGPD, também da implementação da LGPD no centro, mas ela já é o canal com o paciente. Mas aí tem outra coisa, qual é a natureza desse centro? Ele é pequena empresa? Porque a NPD já apontou que pode ser que as pequenas empresas, as startups, enfim, empresas de pequeno porte, não precisem nomear encarregado. Só que num estabelecimento de saúde, como é um centro de pesquisa, acredito que sempre vai ter que ter um encarregado, porque trata dados sensíveis, essa é a essência, né? Então, adaptar os direitos do participante no próprio TSLE, como a revogação, identificar um encarregado, não no TSLE, gente, porque o TSLE é aprovado pela CONEP, não adianta. O que o TSLE pode dizer, você poderá entrar em contato com o encarregado, ponto. Mas aí o paciente conhecia aquele encarregado por outro meio, como um outro termo, como o centro de consentimento para outra questão, ou no cartão de segurança, né? Explicar por que não é possível a portabilidade. Mas tudo é uma questão de transparência e dever de informação daquele paciente. Né? Pode ser que a CONEP passe a exigir que o investigador e o patrocinador apresentem uma declaração de compromisso com a LGPD, além de todas aquelas outras declarações que já apresenta. Né? Pode ser
que requeira eu já falei, né, da disponibilização da identidade desse encarregado. A Vanessa falou, os contratos de pesquisa clínica têm que ser adaptados para contemplar. Eu presto assessoria para alguns centros e vejo alguma dificuldade, ainda existe uma resistência, né? Por quê? Porque tem muita CRO que precisa fazer uma interlocução com um patrocinador, que o advogado é americano, para poder contemplar normas, a LGPD, por exemplo, dentro do contrato de pesquisa clínica. Então, acho que esse movimento vai ter que ser feito, de falar com o advogado, porque geralmente o jurídico, eu que já fui de jurídico da indústria, ele não tem ainda no Brasil, é muito raro ter um jurídico no Brasil para pesquisa clínica, então talvez fique a dica aí. Né, os patrocinadores vão ter que ver uma forma de ter um jurídico no Brasil especializado em privacidade dentro da pesquisa clínica para poder dar celeridade na negociação desses contratos de pesquisa que precisam prever, porque o monitor ele acessa dados, né? O monitor ele entra no centro, o monitor ele faz monitoria remota, né? Pode ser que o patrocinador queira que o centro firme um compromisso com o LGPD ou o GDPR, que é o que já está acontecendo, gente, por conta dos patrocinadores europeus, os centros já estão fazendo isso. Né? Então, finalizando, os centros vão ter que investir em medidas técnicas e administrativas para evitar acessos não autorizados, as situações acidentais. É um investimento financeiro que muitos centros não têm como, não estão dispostos a isso, né? Fazer um mapeamento de processos de tratamento de dados, confeccionar um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Tenho dúvida se esse relatório de impacto é por protocolo, por produto ou um geral. Então, como ajudar o centro de pesquisa nesse sentido? Já é lascado, cheio de trabalho, né? Ainda ter que confeccionar relatório. Então, como eu, patrocinador, posso auxiliar e abraçar esses centros parceiros, recrutadores, fiéis, técnicos, enfim, nesse compromisso e nesses passos de adequação, né? Então, confeccionar a política de segurança da informação, vai ter que ter uma política de segurança, não pode ter PEP, prontuário, papel, exame pelas mesas. Como é que isso vai ser arrumado, né? Toda a equipe do centro tem que ser treinada, não dá para ficar tirando foto do prontuário obliterado e mandar para o monitor, porque o monitor está com preguiça, ou não tem conexão e não pode entrar na CRF. Né? O centro pode exigir um compromisso com esse cumprimento que seja paritário, o centro pode pedir que esse compromisso com a LGPD seja paritário também, para permitir aquele acesso do monitor. O monitor tem que ser treinado, gente, o monitor precisa ser acolhido pelo patrocinador, porque ele carrega uma responsabilidade que afeta o patrocinador e uma reputação enorme. Se o monitor não é treinado, não tem experiência, né, o CRA, entra no centro, nossa, Genequini está fazendo um protocolo, meu Deus, eu vou tirar essa foto, e aí manda para o amigo, né? Isso, gente, é um incidente de segurança gravíssimo que pode afetar a reputação da indústria inteira, então precisa treinar, né? E tem que investir numa redação de um bom manual de boas práticas e são os vendors também que acessam dados, né? Os laboratórios parceiros precisam garantir a segurança da informação, porque são controladores também, são operadores. Aditivar os contratos já existentes, por exemplo, com laboratórios locais, vendedores externos, cuidar com o tiozinho, que é o motoboy, o João da Silva, que leva pedido de exame de cá para lá, o que fazer, o pendrive, que tem um monte de prontuário e dado dentro do pendrive, não é criptografado, né? Identificar o monitor que previamente vai acessar a CRF, assegurar cláusulas de responsabilização também do patrocinador, né? O patrocinador parceiro pode investir, o investor, bem que de quem preparou a apresentação agora, pode investir no centro de pesquisa, ele pode financiar em algumas medidas técnicas, administrativas, escrevi errado, gente, de novo, mas quem sabe rodar um pentest, fazer um SOC com aquele centro parceiro, só para avaliar as vulnerabilidades e penetrabilidades, né? Então, acho que é mais ou menos isso aqui dos meus devaneios, aqui fica o meu e-mail para pergunta, não tenho problema, eu autorizo a divulgação do meu WhatsApp, eu já recebo, demoro para atender, porque eu tenho essa mania de divulgar, quando eu vejo que tenho 5.000 coisas no meu WhatsApp, mas, enfim, foi um prazer enorme estar aqui, espero não ter preocupado mais, porque o Leonardo e a Vanessa tinham tantas respostas, e eu acho que eu embaralhei tudo, porque eu não tenho as respostas, pelo contrário,
eu tenho perguntas, eu estou curiosa para acompanhar, me comprometo a continuar estudando e acompanhando para ver se eu encontro alguma resposta adicional e como vai evoluir aqui o meu raciocínio. Até respirar fundo, doutora Ana Lúcia, porque realmente tem muita coisa aí. Bom, a gente não recebeu nenhuma pergunta da plateia, então eu vou ter que... Eu vou colocar um pouco das coisas que me ocorreram aqui durante essa apresentação de vocês, que, olha, vou te dizer que eu estava preocupado no início, fiquei um pouco menos no meio do caminho, agora voltei a ficar mais preocupado ainda, né? Lembrando o seguinte, de cara, já tudo que vocês falaram, principalmente o que a doutora Ana Lúcia falou, já remete a gente para a próxima reunião, a reunião do mês que vem, que vai trazer um outro componente nessa história. Nós vamos falar da participação das associações de pacientes na pesquisa clínica. Então, quando a doutora Ana Lúcia falou, e Vanessa e o doutor Leonardo também falaram de dados de vida real, a gente teve contato aqui durante esse nosso processo com empresas que nasceram justamente coletando dados de pacientes, trazendo esse aspecto que não é especificamente de pesquisa de desenvolvimento de fármaco, mas pesquisa de qualidade de vida do paciente, pesquisa de impacto no dia a dia do paciente, ou seja, isso é uma geração de dados avassaladora, né? E aí entram o que eu falei no início, os dados eletrônicos que são captados de maneira remota, por smartwatch ou outro dispositivo. Eu já falei aqui algumas vezes o impacto que eu senti assistindo a apresentação do estudo Apple Watch no American College of Cardiology. Foi, não só eu, mas acho que todo mundo que estava lá ficou abestado com aquilo, né? Recrutamento totalmente remoto, monitoramento remoto, intervenção de se mandar o aparelho para registrar o que tinha quando acontecia o evento, também remoto. Olha, é um negócio que é isso aí. Por onde circularam esses bilhões de bytes de informação que rodaram por aí? Não sei. Eu acho que... Agora, uma coisa ficou clara, quer dizer, do ponto de vista prático, para o dia de hoje, isso que a Ana Lúcia falou, quem deve, os centros de pesquisa, os patrocinadores, os pesquisadores que estão iniciando, que estão montando um protocolo, devem se mexer em relação ao TSLE agora? Ou devem esperar que saia alguma coisa formal? Essa é uma pergunta. Estou montando o meu projeto, né? Fiquei sabendo, participei, acompanhei esse webinar e agora fiquei mais preocupado ainda. Eu devo mexer no TSLE já de cara, tentando encaixar alguma coisa? Ok. Vanessa, Leonardo? Fiquem à vontade, se vocês quiserem responder, senão eu respondo. Primeiras damas. Vanessa, tudo bem? Posso ir? Pode, eu complemento qualquer coisa. É difícil, porque hoje em dia, na área da saúde, como eu falei, é um limbo. Porque como não tem uma regulamentação adequada, ainda tem muitos pontos abertos pela NPD, é difícil saber como fazer de consentimento como instrumento daquela autonomia da vontade. Será que eu escrevo muito, ainda mais com a digitalização da saúde, como assegurar a existência, a validade e eficácia desse instrumento que é assinado geralmente de forma eletrônica, né? Adaptar o que eu vejo Ana Lúcia. Dentro da pesquisa clínica, quando o consentimento ele não é dispensado pelo Comitê de Ética, e quando o estudo for um estudo que do desenho CONEP, porque nem todo estudo clínico ele precisa ir para CONEP, tá? Eu largaria na mão da CONEP, honestamente, porque quem no final vai aprovar aquele TSLE. Então, eu acho que falta esse exercício. Essa pergunta é muito importante, Luiz. Devo eu sozinha? Porque o problema é assim, dependendo da pesquisa clínica, ele é aprovado pelo centro coordenador nacional, né? Eu estou muito atualizada nesse sentido, pelo centro coordenador, né? E aí depois ele vai para a CONEP. Pode ser que a CONEP peça ajustes. Então, não sei se é o exercício do centro coordenador, porque o que acontece? Se o outro centro, ai que lindo, tem um super advogado, pede uma mudança no protocolo, no TSLE, já impacta, porque tem que voltar para a CONEP
o estudo não é iniciado, não tem aprovação da Conep ainda por conta disso. Então, eu acho que aqui nesses casos, vale uma sinergia com a própria Conep nesse sentido. Agora, quando é um estudo que não requer Conep, tá? Os centros, eles já são, as instituições de pesquisa e centros atuam já com pesquisa, e acho que quando tem que ter consentimento, já vale a pena, sim, tentar adequar nesse sentido de esclarecer para o paciente um pouco os direitos dele e os ciclos de vida e o meio de exercício dos direitos dele. Acho que vale a pena, sim. Mas é muito difícil essa pergunta. Tenho a resposta. Desculpe. Acho que aqui só contribuindo, fazendo coro, acho que, enfim, a gente tem uma série de questões que pipocam muito na área de saúde, né? Sobretudo porque acho que está claro para todo mundo que a área de saúde chegou muito atrasada, inclusive no processo legislativo da LGPD. A gente tem dispositivos completamente esquizofrênicos que você pode ler 80 vezes, que você vai continuar sem entender o que aquilo está querendo dizer. Hoje, acho que analisando e tentando enxergar o global, eu acho que, assim, se você não mexer e não tomar atitudes no sentido da adequação, você precisa justificar isso internamente e ter boas razões e armazenar internamente esse tipo de justificativa. Por quê? As sanções já podem ser aplicadas. Quando a gente olha ali para o artigo que trata de sanções, ela vai olhar para a mitigação dessas sanções, a boa-fé do infrator, o que ele adotou de medidas e procedimentos, o que ele justificou ou não. E você tem um comando muito claro da legislação, que é essa ideia de accountability que a gente está importando do sistema europeu, que mostre que você está fazendo alguma coisa, responsabilize-se por suas ações e seja capaz de demonstrar isso. Então, assim, a minha tendência hoje seria, óbvio, eu acho que tem que sim ter uma articulação entre os atores, fazer alguma coisa, mas acho que se você não for mexer, não adotar nada, você tem que justificar e ter uma documentação muito sólida para justificar por que você está baseando. Justamente porque, assim, o desconhecimento da lei nunca foi utilizado para te eximir do seu cumprimento. E tampouco a falta de completude dela em determinadas ocasiões. Então, acho que é dentro desse parâmetro do que pode virar um problema real que eu faço essa minha consideração. Complementando aqui, eu acho um ponto interessante quando a gente tem aí divergência ou dúvidas em relação a legislações que podem se sobrepor uma sobre a outra. A legislação geral de proteção de dados, como eu disse no início, ela é o espelho do regulamento europeu, né? E ainda carece de regulamento em relação à área da saúde, como muito bem colocaram aqui. A gente tem na legislação 10 princípios, é uma legislação principiológica. Então, é como se fosse as estruturas. Sempre quando tivermos questões polêmicas, vale a pena a gente verificar os princípios, se tal procedimento está amparado neles. Então, em relação ao termo de consentimento, muito vale aqui dar uma olhada na transparência. Qual que é o objetivo da lei? De novo aqui, é proteger esses direitos dos cidadãos que surgiram. Então, a transparência, o consentimento é uma comunicação com esse cidadão. Então, tem que avaliar os termos desse consentimento para ver se exaure essa finalidade e ter uma relação transparente, porque daí a companhia vai conseguir demonstrar boa-fé. Então, sempre quando tiver, e sempre vai ter, na minha opinião, questões nebulosas, sempre se ater em novos procedimentos ou revisões nos princípios. A Vanessa colocou muito bem aqui o accountability, né, que é a prestação de contas, a responsabilização própria da organização. Existem outros 9. Transparência é um dos. Então, esses princípios são basilares, são estruturais. Sempre se ater quando tiver alguma lacuna legislativa ou mesmo falta de regulamento, sustentar a posição organizacional em cima de um princípio vai trazer robustez na hora que tiver que defender uma posição na autoridade ou mesmo no Poder Judiciário. Então, eu vejo essa como uma possibilidade. Bom, eu não tenho muito mais tempo não, mas vou fazer uma outra provocação para vocês rápida. Diante do que eu ouvi aqui, eu acho que ficou a dica, que vocês concordam com essa minha ideia, ficou a dica de que alguém deve provocar as autoridades para que elas se posicionem. É isso mesmo? De maneira simples? Com certeza. Na minha opinião, precisa ter uma sinergia
com as autoridades regulatórias da pesquisa clínica, Anvisa e CONEP, de modo a evitar que a ANPD tenha interpretações distintas de ponto a impactar a pesquisa clínica, para a Bracro também, né, a associação dos participantes, né, não sei o que o doutor Luiz falou, mas isso é urgente, exatamente isso, para auxiliar na interpretação, porque senão, até para entender a natureza jurídica da pesquisa clínica, o que é pesquisa clínica, que tipo de pesquisa científica é essa, e as particularidades da anonimização, etc., que nós vimos aqui, é muito importante, sim, assim como outros órgãos, o próprio órgãos de defesa do consumidor, né, o Conselho Nacional de Saúde, agora envolvido não, tentando ser ouvido, ou representante do Conselho Nacional de Proteção de Dados, ativo em pesquisa clínica, que possa trazer esse ponto para a NPD quando for a hora de regulamentar a área da saúde. Mais uma pergunta. A gente está vivendo um momento onde a telemedicina se tornou uma realidade, né? Só que, na minha visão, aí vocês são advogados, podem concordar, até me orientar melhor. Na minha visão, ela está autorizada diante da lei, pela lei da pandemia. Pura e simplesmente. Não está para valer. Está valendo por enquanto a lei da pandemia estiver valendo. E a gente não discutiu a lei da telemedicina, a regulamentação da telemedicina de maneira formal. Quer dizer, isso vai ser mais uma complicação nessa história? Porque mais dados vão ser gerados, né? Não, eu acho que tem uma coisa, a telemedicina, ela foi, só uma pequena correção, ela está autorizada na saúde enquanto durar a crise causada pelo novo coronavírus, mas não por conta da lei da pandemia, por conta de uma lei própria. Existe uma lei própria, 13.989, que hoje permite a telemedicina na sua plenitude, ou seja, não exige que exista uma consulta presencial inicial, né? Acho que numa pesquisa clínica, vamos supor que a telemedicina é difícil, eu acho que a telemedicina veio para ficar, por mais que o Conselho Federal de Medicina imponha numa resolução que a primeira consulta tenha que ser presencial, acho que na pesquisa clínica, muito bom, doutor Luiz, é um outro cenário, né, que é para permitir uma consulta e facilitar a gestão desse paciente. Então, o médico, não é uma consulta que exige exame físico, ele pode perguntar para o paciente: teve febre? Você teve alguma coceira, alguma coisa? Como um acompanhamento para aquela visita. Até porque já teve uma visita de screening, já teve uma visita de visita 1, que é presencial. Mas a pergunta ela é muito relevante para isso, no caso da digitalização da pesquisa clínica. Agora, isso da telemedicina é muito relevante, mas, na minha opinião, ela veio para ficar mesmo. O CFM pode até regulamentar, mas ele é uma questão que vem para a autonomia do médico. O CFM defende tanto a autonomia do médico para ele receitar kit sem eficácia comprovada, né, impedir que o médico exerça a medicina por um meio tecnológico quando o estado de saúde do paciente permite, acho que não é coerente com o posicionamento atual do CFM, mas relevante. Eu acho que a telemedicina ela veio para ficar, mas terá que ser revista também. O problema é que havia um veto do presidente sobre o CFM ser autoridade reguladora, só que o próprio CFM conseguiu derrubar esse veto no Congresso Nacional, e a lei determinou que quem regulamenta é a telemedicina, mas existem alguns projetos de lei sobre telemedicina agora em tramitação no Congresso, mas acredito que o CFM vai brigar, porque é uma coisa muito politizada a telemedicina, mas existem argumentos jurídicos, inclusive constitucionais, para que o médico possa exercer com autonomia. É evidente que se é um caso que ele tem que ver e fazer um exame físico, ele não vai se sentir confortável para fazer um atendimento por telemedicina, ele vai querer uma consulta presencial, mas isso é um ponto que tá na agenda, sim, precisa ser regulamentado. Eu acabei falando, nem pedi permissão, nem avisei os meus colegas. Desculpa. Da telemedicina ficou completa. Eu acho que talvez um adendo aqui em relação a tudo que a gente falou,
colocando aí em pauta os devaneios que a doutora Ana Luza trouxe, eu acho que é um momento propício para... Normalmente a gente acaba tendo... eu digo como sociedade brasileira, né, esperando ali um movimento da autoridade para a gente seguir um sistema, né? Mas acho que é um momento, como está se constituindo todas as regulações, né, e os procedimentos, é um momento de cada ente colocar o seu interesse e sua posição em relação à prática do negócio, né? Vou fazer um paralelo aqui em relação à área de consumo. Normalmente, a autoridade nacional já está fazendo algumas parcerias com outros órgãos reguladores, e como muito bem colocou aqui, a área da saúde está um pouco sendo tratada de forma residual nesse momento pela autoridade. Totalmente residual. Tem visto muito mais... Ela está pensando numa margem talvez maior de negócios, mas não se a gente fizer uma proporção da importância, né? Porque dados sensíveis, dados da saúde, são, se a gente pensar na majorança desses tipos de dados, seriam mais sensíveis, mas a autoridade está vendo no cronograma delas a margem de negócios. Mais de 90% das empresas estão sendo tratadas nas microempresas, startups, associações sem fins lucrativos, são as primeiras consultas públicas, mas vale as companhias começarem a se impor, tem uma relação ali horizontal com a autoridade de construção mútua, e o papel do DPO é de suma importância aqui, é criar um diálogo, uma interlocução, de colocar os interesses de quem está vivendo ali o mundo prático, e como a Vanessa falou sobre o papel multidisciplinar dos operadores dessa área, não é só o advogado ali, como se pensa numa orquestra aqui, como se fosse um maestro falando o que tem que ser feito, só que a orquestra ninguém sabe tocar nada. Então, na verdade, tem que ter ali uma miscigenação de conhecimentos, tem que ter um diálogo mútuo para ter algo construtivo. Isso não só no ambiente mercadológico, mas com os órgãos reguladores. Com os órgãos reguladores, não só a autoridade, mas o CONEP, pensando também na Anvisa, na ANS, pensando em todos os órgãos reguladores do setor. Eu acho que é um momento propício para esses devaneios serem debatidos em caráter multidisciplinar. Eu acho que esse é o grande convite que eu faria aqui depois desse papo bem construtivo aqui que a gente teve. E legal lembrar aqui também, só acrescentando, né, Leonardo, a NPD ela se moveu e de uma forma muito positiva para celebrar acordos de cooperação com diversas entidades. Tem acordo de cooperação com o CAD, tem acordo de cooperação com o NIC-BR. Não tive notícia até hoje, por exemplo, de acordo de cooperação com a Anvisa, o que seria altamente recomendável, ou com outras entidades. Salvo o melhor juízo, a gente tem da área de saúde, ou alguém mais especializado de saúde, no Conselho Nacional de Proteção de Dados, apenas uma pessoa, e essa pessoa, na verdade, é suplente de um membro, tá? Posso estar errada nessa informação, mas até onde me consta isso. Então, acho que o setor precisa se encontrar e se organizar para levar pautas já de forma organizada, porque é impossível que a autoridade tenha conhecimento, como é uma lei geral de proteção, ela abarca todos os setores. É impossível que eu tenha 5 diretores ou ainda um corpo técnico extremamente especializado, como a gente tem um público hoje, como o setor financeiro, inclusive, já fez, se organizou e já conseguiu travar algumas pautas via autoridades regulatórias ou outras entidades. Então, acho que isso é importante. E acho que na segunda pergunta, né, na questão aí da telemedicina, eu deixaria ainda só mais uma pimenta para a gente, né? A gente tem um atraso muito grande com relação à adoção plena do 5G no país. E a adoção plena do 5G no país, a potencialidade que isso tem em internet das coisas e em provisão de serviços médicos é absolutamente gigantesca, e o potencial de dados, potencial de coleta de dados, tratamento e inovação em cima disso, com certeza vai trazer muitos desafios. Que bom que muito trabalho para todos nós também, mas acho que, enfim, são pautas e conversas que elas vão se renovando, né, e ficando talvez cada vez mais complexas. Bom, gente, quero agradecer muito a vocês. A discussão é interminável, vamos dizer assim, porque temos aspectos no dia a dia envolvendo a vida de todos nós. Convidar vocês de novo para a nossa próxima reunião, na última quarta-feira do mês de outubro. Nós vamos falar sobre a participação das associações de pacientes nos processos de pesquisa clínica, e vamos trazer um paciente para falar também. Como é que é a participação dele nessa história toda? A gente está falando... Até agora a gente falou quase um ano de pacientes, mas cadê eles? Eles vão estar aqui no mês que vem, não percam esse mesmo horário, na última quarta-feira do mês, o nosso próximo encontro de pesquisa clínica. Lembrando
que é uma iniciativa do projeto de incentivo à pesquisa da Libs. Quero agradecer muito à Libs por essa oportunidade. A cada mês eu aprendo mais ainda. Espero que vocês tenham gostado muito e espero vocês todos daqui a um mês, gente. Até mais!